o pai do sistema babilônico e o Natal. A filosofia de Nimrod colocava o homem como o centro de todas as coisas. Isto é, segundo a doutrina humanista de Nimrod, o que importa é a glorificação humana. Dessa forma, ele conseguiu influenciar muitos pós-diluvianos para que se rebelassem contra o Criador. Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de culturas pagãs passadas. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore são exemplos de como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Para falar de Nimrod, é preciso voltar ao tempo de Noé, após o dilúvio, quando um de seus filhos, Cã, o viu dormindo, embriagado e nu. Ele começou a rir de seu pai e correu para contar aos seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cã, para que estes seus descendentes servissem a seus outros 2 filhos. E toda a geração após ele se tornou maldita. Cã casou-se com Semíramis. Esta é a mulher das cédulas de real, a mulher da estátua da liberdade, a mulher da balança da justiça da Columbia Pictures. Em Gênesis capítulo 11, verso 2, está escrito que logo após o dilúvio, quando os homens começaram a se espalhar novamente, acharam um vale na terra de Sinar, onde habitaram. Foi justamente na terra de Sinar que uma cidade foi edificada e recebeu o nome de Babilônia, ou Babel, que significa confusão, onde depois ficou conhecida também como Mesopotâmia. O local onde foi edificada a cidade da Babilônia era uma terra muito produtiva, mas havia um sério problema, entre outros, que ameaçava os seus moradores, pois, constantemente, animais selvagens atacavam os habitantes, espalhando medo e insegurança na cidade, de forma que o maior anseio do povo era obter segurança e proteção. Mas quem poderia oferecer tal segurança e proteção? Em Gênesis capítulo 10, verso 8 e 9, a Bíblia diz que Nimrod se tornou poderoso sobre a terra e era um poderoso caçador diante do Senhor. E foi justamente ele quem se propôs a suprir a necessidade de proteção daquele povo, ganhando cada vez mais respeito e devoção de todos, pois era muito inteligente e corajoso. Nimrod foi se tornando cada vez mais famoso no meio daquela civilização, e com tanto prestígio que tinha, montou um novo sistema de proteção. Ao invés de lutar contra os animais selvagens, organizou as pessoas em cidades e circundou as cidades com muros de proteção. E quanto mais atuava entre o povo, mais respeito ganhava, até que resolveu transformar as cidades organizadas em um reino. E foi o que fez. Nimrod organizou o primeiro reino mencionado na Bíblia, que se chamava Babel, conforme podemos constatar em Gênesis capítulo 10 e verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Também Nimrod criou Nínive, entre outras cidades. Nimrod foi morto por seu tio-avô Sem, filho de Noé, irmão de Cão. Este o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua enorme maldade e rebelião.
Assim aconteceu com o seu correspondente na cultura egípcia, Osíris. A história diz que Osíris teve seu corpo esquartejado e os pedaços separados por Sete, que não era seu tio-avô, mas seu irmão, o que não anula o grau de parentesco. A deusa Ísis, então, viajou à procura dos pedaços do seu corpo. Da mesma forma, quando Nimrod foi morto, Semíramis tinha todas as partes do seu corpo, com exceção de uma parte que não pôde ser encontrada. Essa parte que faltava era o seu pênis, de sorte que os obeliscos que vemos até hoje são representações do pênis perdido e não circuncidado de Nimrod. Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod havia subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, vela ou lâmpada, quando usados na adoração, isto é, a chama da liberdade. Com a morte de Nimrod, Semíramis disse que ele ascendeu aos céus e a engravidou com os raios de sol. Semíramis alegou que ela foi concebida imaculada. O filho que ela deu à luz foi chamado Tammuz no dia 25 de dezembro. No solstício de inverno, Tammuz tornou-se caçador. Todos acreditavam que ele era imortal, porém, quando Tammuz tinha 40 anos, foi morto por um porco selvagem. Semíramis então proclamou 40 dias de luto, correspondente aos 40 anos de vida de Tammuz. Durante este período, nenhuma carne era para ser comida. Quando Tammuz foi morto, seu sangue caiu no toco de uma árvore verde, e do toco cresceu uma árvore durante a noite. Isso fez com que os adoradores venerassem a árvore verde sagrada com o sangue de Tammuz. Semíramis declarou que, em cada aniversário de seu Natal, isto é, nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Quando Semíramis morreu anos depois, ela foi tida como a rainha dos céus. Ela ascendeu aos céus e os deuses a trouxeram de volta em um ovo gigante que aterrissou no rio Eufrates. Isso era para ter acontecido no momento da primeira lua cheia após o equinócio da primavera. Semíramis tornou-se conhecida como Ishtar, que deu origem à palavra Easter, que quer dizer Páscoa. Ishtar, que é pronunciado como Iaster, a deusa da fertilidade com seus seios de fora, transformou um pássaro em um coelho que põe ovos para proclamar a sua divindade. Semíramis era agora adorada como a mãe de Deus e rainha dos céus. Todo ano, no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera, uma celebração era feita. Foi chamado Domingo de Ishtar, ou seja, Domingo de Páscoa. Ela também proclamou que, como Tammuz foi morto por um porco deveria ser consumido nesse domingo, no túmulo de Tammuz, no vale de Rinom. Seus seguidores costumavam oferecer virgens ao seu altar. Os sacerdotes as engravidavam e um ano depois sacrificavam seus bebês de 3 meses nesse altar e pintavam um ovo com o sangue dos bebês. Em algumas tradições, só se permite a cor vermelha nos ovos de Páscoa e comem presunto para representar o porco que matou Tammuz. Quando Deus confundiu as línguas em Babel, os homens se espalharam pela terra, porém, o culto à trindade babilônica permaneceu.
Semíramis se tornou conhecida como Ísis, Diana, Artemis, Astarte, Cibele, nomes diferentes devido às diferenças agora em todas as línguas. Os 40 dias de luto de Tammuz correspondem à Quaresma e o domingo da ressurreição correspondente ao domingo de ressurreição de Semíramis. Em Roma, vemos o mesmo deus Mitra, que era cultuado como deus Sol, cujo touro sacrificial representava a lua, como também a prática da Santa Ceia. Ceia esta que era praticada nas religiões mitraicas, onde se comia o pão e o vinho, em honra ao corpo e o sangue sacrificial de Mitra e do touro sagrado, por ele morto. Inclusive, o dia de seu nascimento é 25 de dezembro, data essa que disse que Cristo nasceu. Disse, pois a Bíblia, livro-texto central do cristianismo, não contém sequer registro do dia do seu nascimento. Israel seguia o calendário lunar, porém Júlio César adotou o calendário solar, desenvolvido na Babilônia com 4 quadrantes, estabelecendo os solstícios e os equinócios. Se você é um pesquisador, você sabe que a Igreja Católica foi fundada do pó das ruínas do Império Romano e que absorveu as culturas pagãs para se fortalecer. Constantino era adorador do deus Sol, o Sol Invictus. Por isso, a fim de obter o domínio do povo, estabeleceu a adoração ao Cristo de acordo com as festas pagãs em adoração ao deus Sol. Logo depois, o Papa Gregório também adotou o calendário babilônico em adoração ao deus Sol. Com uma percepção aguçada, podemos perceber a evidente relação entre essas duas divindades, isto é, o Cristo de Constantino, criado no Concílio de Nicéia em 325 da era cristã, e Tammuz. A adoração ao deus Sol, Tammuz, que é citada na Bíblia, é a mesma prestada a Horus, deus Sol na cultura egípcia, visto que Ísis, Semíramis, como já explicado e demonstrado anteriormente, é ninguém menos que sua mãe e aparece amamentando Horus, Tammuz. Sendo assim, a trindade babilônica Nimrod, Semíramis e Tammuz deu origem às trindades das religiões posteriores, como também a trindade cristã. Flávio Joséfo, historiador da época de Jesus e autor de Antiguidades Judaicas, cita Nimrod como um construtor da Babilônia. Alguns historiadores colocaram Semíramis como a rainha Shamuramate, sacerdotisa da Síria. Diodoro, historiador grego do século I a.C., cita Semíramis como a rainha da Babilônia que se casou com Nimrod. Valério Máximo, escritor romano do século I, também cita Semíramis como uma rainha da Babilônia. Isso sem falar em relatos de vários historiadores que estudam a história dos jardins da Babilônia, muito baseados nas descrições dos antigos historiadores Diodoro e Estrabo. Em 1899, Robert Cordray encontrou a Grande Muralha e o Portão de Ishtar, escavando a região onde era a Babilônia, atual Iraque. Ishtar é o nome fenício dado a Semíramis. Robert se baseou nos relatos de Heródoto para encontrar a Babilônia. A deusa Ishtar, Semíramis, tinha como uma de suas representações uma estátua de pé em volta de 2 leões. Um grande abraço a todos vocês. Compartilhem o vídeo, dêem um like, inscrevam-se no canal e ajudem a divulgar este trabalho. Um abração, galera. Fui!